Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GuiaCast, o podcast da Guia Saúde. Eu sou Gerciane Bittencourt e o tema de hoje é muito importante dentro da ortopedia e da oncologia, tumores ósseos. Embora menos comuns, essas condições exigem diagnóstico precoce, tratamento especializado e um acompanhamento contínuo para garantir a qualidade de vida do paciente. Para explicar melhor esse assunto, recebemos o Dr. Lucas Laroca, ortopedista especializado em oncologia ortopédica e traumatologia. Doutor, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Então, meu nome é Dr. Lucas Laroca, sou especialista em ortopedia e me especializei nessa área tão rica que eu acho que é a oncologia ortopédica. E o interesse por essa área foi até meio inusitado, né? Durante a nossa formação, durante a nossa grade de formação para ser ortopedista, você tem que passar por estágios obrigatórios e dentre deles a oncologia ortopédica. E eu tive o privilégio enorme de passar esse estágio num dos melhores hospitais do sul do Brasil em termos de oncologia, que é o Erasto Gettner. E me fascinei pelaquela área, assim, me chamou muito a atenção. E foi por isso, acho que eu escolhi, assim, a área. Não tem um motivo específico. Eu acho que pelo fascínio, pelo que você pode agregar para o paciente em termos de tratamento, em termos de conduta, em termos de relação médico-paciente. Então, isso foi muito gratificante para mim ao longo ali do estágio. Aí, claro, fiz a especialização e aí me apaixonei por completo pela área, né? Eu acho que é uma área que está crescendo, eu acho que é uma área que existe ainda algumas coisas que as pessoas faltam e infelizmente informação com relação a isso, e esse é o nosso papel, né? Tá aqui mostrando que não é simples e que eventualmente certas atitudes, se você tomar, vão ter um impacto direto assim na qualidade de vida. Então é muito gratificante fazer parte dessa equipe ali do Erasto Gettner e fazer parte dos ortopedistas oncológicos que existem no Brasil. Muito bom, muito obrigada pela apresentação. Doutor, para começarmos, o doutor poderia explicar para nós o que são os tumores ósseos? Os tumores ósseos são crescimentos anormais que acontecem no sistema músculo-esquelético. Eles podem ser tanto benignos como malignos, né? Os tumores ósseos, eles correspondem a 0,2% de todos os tumores que acometem os adultos e 5% de todos os tumores que acometem a criança. Então é extremamente importante, né, isso, por mais raro que isso seja, por mais difícil que às vezes seja você encontrar um especialista que faça isso, ou conheça sobre as patologias oncológicas ortopédicas, é extremamente importante porque o desfecho, se você faz um diagnóstico precoce, e é isso que a gente bate tanto as pessoas que trabalham com oncologia, um diagnóstico precoce, isso muda e impacta direto a qualidade de vida da pessoa, diretamente. O diagnóstico precoce é fundamental. Fundamental, e eu falo isso para todas as especialidades, né? Não digo somente para a parte da ortopedia oncológica, mas prevenção do câncer de pele, prevenção do câncer de pulmão. Hoje, né, o Brasil é fantástico em termos de prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Então, tá aí talvez uma brecha para a gente também prevenir sobre o câncer nos ossos. Inclusive, assim como tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa, a gente tem o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização dos tumores ósseos, né? Então, é interessante também saber que existe essa campanha também. Claro que de forma menos efetiva, talvez, que as promoções dos cânceres de mama e de próstata, que são os mais comuns. Mas também é importante a gente saber que existe isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, é importante saber, existe isso. Isso não é do nada, assim, isso tem mesmo. Doutor, em relação aos tumores, tanto maligno como benigno, como que eles diferenciam no comportamento e na gravidade? Então, existe a diferença entre tumores benignos e malignos. Grande parte ainda, bem, felizmente, né, os tumores benignos são os mais prevalentes. Quase que mais de 70% dos tumores ósseos são benignos. E geralmente esses tumores eles não cursam
com sintomas, eles são assintomáticos, são achados acidentais. Então, um exemplo, às vezes chega um paciente num pronto atendimento que ele bateu o joelho, claro, vai fazer um raio-x para descartar a fratura, quando vê tem uma manchinha no osso, e essa mancha estava ali, às vezes, há tempos e ele nem tinha nenhum tipo de sintoma. Então, nesses tipos de caso, a gente acaba não abordando, só faz aquele acompanhamento seriado e periódico com exames de imagem. Claro, existe alguns tumores benignos que sim, eles têm um comportamento um pouquinho diferenciado, um pouquinho mais agressivo, né? Causam mais sintomas. E aí sim, esses tumores você tem que intervir de forma cirúrgica às vezes. Um exemplo aí eu posso dar para vocês é o condroblastoma e o tumor de células gigantes, que são tumores benignos, né? Mas que têm um comportamento significativo a ponto de você precisar fazer uma intervenção cirúrgica. Agora, os tumores malignos, esse a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, né, que são tumores que infelizmente acometem mais a infância, né, a primeira e a segunda década de vida. Então é extremamente importante o diagnóstico disso. E aí a gente frisa nisso, né, diagnóstico precoce. Quanto antes você fazer isso, melhor vai ser a chance de cura e até mesmo a sobrevida desse paciente. E como eu venho falando bastante, né, existe uma associação brasileira de oncologia ortopédica, né, que é a ABOO, onde você encontra diversos profissionais espalhados no Brasil inteiro que podem ajudar. Como é um tumor, né, uma área que às vezes as pessoas não tem um conhecimento, então procurar esses especialistas que a gente vai dar todo o suporte, todo o encaminhamento e todo o direcionamento para tratar esse tipo de patologia. E que sim, né, tem cura, tem como você tratar isso, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Tá certo. Obrigada por compartilhar o link, o site, né, para as pessoas buscarem informação. Com certeza. E como é importante a gente estar dentro dessas informações. Com certeza. Porque como é algo que pode aparecer que não tem um sintoma, né? E acaba sendo uma surpresa para quem recebe o diagnóstico. E às vezes daí nesses diagnósticos, isso a gente pega muito frequentemente no meu consultório, que vem já naquele desespero, né? É uma mancha no osso. Então, quando você fala nessa palavra câncer ou tumor, existe um estigma por trás, né? Existe toda aquela visão de quimioterapia, né? De sofrimento e tudo mais. E às vezes, você ser direcionado para um colega que tem a capacidade, tem o conhecimento disso, às vezes o problema é muito mais tranquilo do que parece. Claro que tem situações que realmente a gente vai ter que intervir e às vezes a notícia que você vai ter que dar não é agradável. É óbvio, né? Porque a gente tá falando de câncer. Mas na grande maioria você consegue tranquilizar. Então, às vezes, os pacientes vêm muito assustados. Nossa, eu tô vindo com um médico que fala de câncer. E às vezes você fala, não, peraí, vem comigo aqui que é mais ou menos assim. Então, é importante a informação disso. Infelizmente, é um tema que não tem um conhecimento, né? Infelizmente, não é passado esse conhecimento. E às vezes, quando você vai descobrir isso, às vezes já é tarde demais. E é muito bom conversar com o especialista que ele vai acalmar. Claro, com certeza, com certeza, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Doutor, quando fala dos tumores, existe uma faixa etária, grupos propensos, criança, adolescente, idosos, ou qualquer pessoa? Cada fase da vida pode ser acometido por tumores ósseos, né? Na infância, na fase adulta e nos idosos, tem alguns tumores ósseos que vão acometer determinadas idades. Então, na infância, principalmente o nosso maior, vamos assim, que a gente tem que se preocupar bastante, é sim o osteosarcoma e o sarcoma de Ewing, que são tumores ósseos malignos e que acometem mais as crianças, né? Na fase adulta, geralmente ali na terceira, quarta década de vida, grande parte dos tumores ósseos são benignos, né? Mas que é importante você fazer o acompanhamento disso aí. E nos idosos, geralmente, os tumores que acometem o sistema músculo-esquelético são provenientes de metástase. Não são os tumores primários, e sim os tumores provenientes de metástase. Principalmente hoje no Brasil, né, mama e próstata, mas sim, tem metástase de câncer de pulmão, câncer de tireoide, câncer de intestino, câncer de pele, né? Então, nos idosos ali na faixa ali dos 60 a mais, geralmente os tumores ósseos mais comuns são os provenientes de metástase. Então, por isso, novamente, diagnóstico precoce, pessoal, é extremamente importante. Quanto antes
buscar o atendimento, quanto antes você conseguir fazer o diagnóstico precoce, a chance é muito boa de cura. Maravilha. Em muitos casos, os sintomas iniciais, eles podem ser confundidos com dores musculares, com traumas. Quais são os sinais que alertam que a gente merece dar atenção para esses sinais? A gente tem alguns sinais que a gente chama de bandeira vermelha, né? Os red flags, né? Então, tem algumas situações que você tem que realmente abrir o olho. O primeiro é a dor persistente, contínua e uma dor inespecífica. Então, é aquela dor noturna, sem um trauma, sem um evento, sem alguma coisa que ocasionou aquilo ali. E uma dor que, às vezes, até não resolve com remédios, né? Aquela dor que é muito contínua. Entendi. Isso é extremamente importante, né? Tomar bastante cuidado. A outra questão, presenças de massas e aumentos de volume, né? Dolorosos ou não. Então, aquela massa palpável no ombro, no joelho, no cotovelo, né? Aquele nódulo doloroso ou não, que está crescendo ou está crescendo de uma forma rápida, é extremamente importante também tomar um certo cuidado. A outra questão também, que a gente vale a pena, é a redução de movimento, né? Então, aquele paciente que está com dor e está com uma dificuldade, por exemplo, de mexer o cotovelo, mexer o ombro. É importante. Às vezes não é nada, mas às vezes pode ser o início de um câncer ósseo. E, por fim, talvez o mais importante, fraturas que acontecem sem trauma. Fraturas que a gente chama de fraturas patológicas, né? Essas fraturas que não têm um evento, uma queda de bicicleta ou um acidente de automobilístico. É uma fratura que acontece sem uma causa aparente. Isso é um fator extremamente importante para uma investigação que, eventualmente, na grande maioria dos casos, isso pode se tratar de um tumor ósseo. Entendi. E o corpo humano é fantástico, ele dá sinais, né? Ele dá doutor? sinais, ele sempre vai dar sinais, ele sempre vai dar sinais. Às vezes esses sinais passam desapercebidos, isso é muito problema. Às vezes esses sinais passam despercebidos por falta de informação, né? E às vezes esses sinais são tão exuberantes que a pessoa procura, né? Mas na grande maioria o que a gente vê assim também é deixar assim, é só uma dorzinha, aí vai se automedicando, aí tem todo o risco de uma automedicação, e aí quando vai ver, já é um problema mais sério. Então, qualquer desses sinais que eu falei, né, dor persistente, contínua de uma forma inespecífica, né, aumento de volume na região, né, redução de movimento, procura um ortopedista ou procura um ortopedista oncológico que vai dar o norte, vai te dar a orientação para que isso não passe batido, assim, né? Quanto antes diagnosticar, a taxa de sucesso é muito grande. E como que é diagnosticado o tumor ósseo? Além da conversa que você tem com o paciente, do exame físico, tem alguns exames de imagem que a gente acaba utilizando. Principalmente o raio-x básico. Eu acho que o raio-x é o princípio, né, é o exame mais antigo que a gente tem, mas que traz muita informação, né, acerca de tumores ósseos, né? Um oncologista ortopédico bem treinado, ele já pelo raio-x, às vezes ele já consegue identificar. E aí você lança a mão de outros exames complementares mais sofisticados, né? A ressonância magnética, a tomografia, a cintilografia, o PET-CT, né? E aí com a combinação desses três fatores, né? A história clínica, o exame de imagem e aí por fim a biópsia, aí claro, você fecha o diagnóstico para daí dar sequência no tratamento desse paciente. É isso que eu ia perguntar, se a biópsia é sempre necessária para identificar um tumor, então. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque geralmente os pacientes chegam no meu consultório, e a biópsia? Não é todo tumor ósseo que vai precisar de biópsia, né? Então, às vezes as pessoas acham, mas se eu tenho um tumor, então tem que fazer biópsia. Às vezes, só pelo exame de imagem, pela história, você já consegue identificar que esse tumor tem aquela característica e você já consegue direcionar o tratamento sem abrir mão da biópsia, abrindo a mão da biópsia. Porém, em algumas situações, é claro, né? Tumores agressivos, aquele tumor de um comportamento incerto, aquele tumor que está crescendo de forma, né, descontrolada, aí sim, aí você tem que abrir a mão da biópsia, mas nem sempre é necessário, né? Isso às vezes, como eu te falei, né? Você procurando um colega que conhece, tem o conhecimento disso aí, às vezes a biópsia é indispensável. E o que acontece? Às vezes fazem biópsias desnecessárias e isso retarda o diagnóstico.
porque demora o processo de análise de uma peça, né, na biópsia, né? Às vezes não é como a gente vê em séries de filme médico, né, e novela que, pô, o cara fez uma biópsia no outro dia já tem o resultado. Então demora esse tempo e às vezes esse tempo, às vezes pode ser muito crucial, né? Ou às vezes você fez uma biópsia que depois de 20, 30 dias depois dá o resultado e é benigno e não precisava fazer nada, né? Então nem sempre a biópsia você precisa fazer. Alguns casos, né, você vai abrir mão, mas a biópsia não é mandatória para o diagnóstico de um tumor ósseo, né? Não precisa exatamente, não tem que fazer biópsia, não. Tá certo. Bom, uma vez confirmado, quais são as opções de tratamento, se é cirúrgico vai ser, né? Mais indicado para esses tumores ósseos, tanto maligno como benigno? Vai depender muito do tipo de tumor, né? Como eu falei, alguns tumores benignos, né? Grande parte deles são assintomáticos. Então, você não vai fazer uma abordagem cirúrgica. Você só vai fazer um acompanhamento periódico para ver essa lesão, né? Então, tem muitos tumores benignos que você só faz um acompanhamento seriado com exames de imagem de forma periódica, a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada 1 ano. Existem alguns tumores benignos, né? Como eu falei, mencionei anteriormente, o condroblastoma e o tumor de células gigantes, e tem o cistoócio aneurismático nessa jogada também, que eventualmente você tem que intervir de uma forma cirúrgica, né? Aí você faz a ressecção dessa lesão, e aí você preenche aquela falha gerada pelo tumor com algum tipo, né, de enxerto, né? Algumas formas de preencher aquele espaço, né? Com placas, parafusos, próteses, enfim. Aí tem uma série de gama de opções de tratamento que você tem para preencher aquele defeito gerado pelo tumor. Tumores malignos não, né? Tumores malignos, aí falando dos osteosarcomas, do sarcoma de Ewing, aí são tumores que, na grande maioria, você vai precisar fazer a cirurgia. Porém, tem situações onde são tumores irressecáveis, localizações de difícil acesso, onde às vezes a cirurgia é muito mórbida para o paciente. Aí, nesses casos, realmente você deixa de fazer a cirurgia, né? Mas na grande maioria dos tumores malignos você faz a cirurgia. E sempre, né, tentando preservar a vida, primeiramente, né? E depois a preservação do membro. E aí existe N formas aí de você reconstruir isso, né? Tem próteses não convencionais, né? Impressão em 3D agora, né? Enxerto de banco, né? Enxerto do próprio paciente. Então tem um número de técnicas para você preservar o membro quando você está falando de tumores malignos. Porém, uma coisa que é fundamental quando você vai fazer a cirurgia é você respeitar o que a gente chama de margem cirúrgica. Você tem que dar uma margem. Você tem que tirar esse tumor como um todo. Você não pode deixar um pouco ali. Então, você tem que dar margem. Porque se você não der margem, né, isso é um conceito de todos os cirurgiões oncológicos, né? Você precisa dar margem porque a margem cirúrgica é o que vai definir se esse tumor vai recidivar ou não quando tratado de forma cirúrgica, né? Então, o mais importante na cirurgia, né, seja tumor ósseo ou qualquer outro tipo de tumor, é margem. Você tem que tirar todo aquele tumor. Você não pode deixar um pouquinho. Você tem que tirar, que senão recidiva e é uma nova cirurgia, ou às vezes quando você vai ver, aquele negócio agravou a um ponto de que, infelizmente, talvez você tenha comprometeu a sobrevida desse paciente, o prognóstico desse paciente. Entendi. Nossa, doutor, muitas informações importantíssimas aqui. Eu até notei algo aqui que me chamou muito a atenção. Ó, em casos de fratura patológica, o papel do traumatologista é fundamental. Como que é feita essa abordagem para preservar o máximo possível da função do membro? As fraturas patológicas, né, geralmente, então, você tem que, primeiramente, saber a localização dessa região. Aonde foi essa fratura? Em qual osso que foi acometido? Essa é a primeira questão, porque isso pode diferenciar bastante o tratamento. A outra é o que levou, qual foi o tumor que causou isso? É um tumor maligno? É uma metástase? É um tumor benigno? Porque isso também vai diferenciar o tratamento depois que você fizer a correção cirúrgica, né? Tem também um lado que você tem que levar, que é a sobrevida desse paciente, é o prognóstico desse paciente. Então, alguns casos são fraturas patológicas provenientes de cânceres metastáticos. E às vezes a sobrevida desse paciente é muito pequena. Então, será que vale a pena intervir nesse paciente, né, nessa fratura? Talvez fazer um tratamento conservador com uma imobilização. Então, tem que verificar isso aí. E sim, quando você tem uma fratura patológica, quando você consegue manejar isso,
sempre você vai tentar preservar a função do membro. Sempre, sempre. Você só não preserva a função do membro quando realmente é algo inviável, assim. Mas a tendência é de você preservar a função do membro. Sempre, claro, né? Respeitando a vida, né? Então, primeiro vida e depois o membro, né? Então, você consegue, na grande maioria das pacientes que sofrem fratura patológica, você consegue preservar a função do membro. Consegue sim. Que maravilha. E de tudo isso que o doutor fala, quais são os avanços que o senhor destacaria nesse campo? Se é prótese especializada, é uma reconstrução óssea? Hoje em dia, né, a medicina avançou demais em termos de materiais que a gente utiliza na cirurgia e técnicas, né? Hoje você, por exemplo, você consegue, né, pegar a lesão que o paciente tem, passar por uma tomografia, fazer uma impressão 3D e ver aquilo que você vai tirar e reconstruir mediante uma impressão 3D. Né? Claro que são cirurgias ainda de forma experimentais, né? Mas que você consegue abrir mão. Próteses também feitas sobre medida, você consegue fazer isso aí. Né? Então você manda todo um padrão do que você quer, da medida, do tamanho certinho para fazer aquela substituição. Né? A cirurgia robótica, que já é uma realidade, a cirurgia robótica hoje é uma realidade muito importante com relação aos avanços da tecnologia, né? Hoje a gente vê bastante na prótese de quadril e na prótese de joelho, mas a cirurgia robótica também tem um papel aí bastante importante. E uma coisa que acontece, né, que está acontecendo de novo na oncologia ortopédica é as cirurgias de osteointegração, né? Em alguns casos, infelizmente, os pacientes vão evoluir para um quadro de amputação. E hoje a amputação, depois disso, né, tem todo um preparo do coto, né, todo um preparo para esse paciente se reabilitar e colocar uma prótese. Hoje, então, existe uma cirurgia chamada de osteointegração, onde basicamente a prótese é encaixada diretamente no osso, vamos dizer assim. Né? Então, a recuperação é melhor, né? Como o paciente se reabilita, né? A forma como se reabilita, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. Recentemente, a nossa equipe ali que trabalha no Erasto Guetem, a gente fez a primeira cirurgia óssea integrada ali do hospital, né, numa paciente que era portadora de um tumor ósseo na coxa, né, tentamos o tratamento com a prótese, infectou, teve toda uma série de complicações, e aí foi optado por essa cirurgia, preservou o membro, agora ela está em fase de recuperação. Então são grandes avanços aí, e a tendência é só melhorar em termos de técnica, em termos de cirurgia robótica. Hoje tem a inteligência artificial, né, que a gente tem que levar em conta, né, o médico que não tem uma noção básica, talvez, de inteligência artificial, vai ficar para trás. Né? Então, esses avanços tecnológicos que caminham juntamente com a medicina, né? E principalmente na área da oncologia, onde tanto se fala em sobrevida, né? Em prognóstico. Então, você quer sobrevida, você quer prognóstico. Então, quanto mais você tem avanços na medicina, quem ganha é o paciente, né? Quem ganha é o paciente. Claro que para o médico é muito bom, que você tem técnicas, mas quem vai ganhar é o paciente, no final das contas. Muito bom. E quando fala de reabilitação, qualidade de vida, como que é esse processo de reabilitação? Tem que ter um cuidado fundamental para ele voltar à atividade do dia a dia? Vai depender muito do tipo de cirurgia que esse paciente é submetido. Cada cirurgia é diferente, um protocolo de reabilitação. Então, a nossa equipe lá, quando faz as cirurgias, a gente tem um protocolo de reabilitação para cada situação específica. Se vai fazer uma cirurgia de ressecção do tumor do braço, é uma forma de você ter esse segmento. De fêmur é outro, de coluna é outro. Então você tem acompanhamentos específicos, sempre juntamente com uma equipe multidisciplinar. Tem a nossa enfermagem, né, que inclusive é uma enfermeira que é especialista em feridas, é uma estomatoterapeuta, então que ajuda no processo de cuidado de feridas. Tem a equipe da fisioterapia e, claro, tem toda a outra equipe por trás que nós, oncologistas ortopédicos e o oncologista, o radioterapeuta. Então, para recuperação não é só o cirurgião, né? Não é só fazer a cirurgia. Tem tudo isso aí. A nutrição também é importante, né? Mas vai depender, né, de cada caso como que você vai determinar isso aí.
Mas sempre a gente visa, sim, qualidade de vida. Quando você vai propor uma cirurgia oncológica de ressecção do tumor, você pensa na funcionalidade disso aí, na melhora de qualidade de vida, né? Às vezes, um exemplo, você vai fazer uma cirurgia do ombro onde um paciente tinha um tumor que ele não conseguia nem mexer o braço. Porém, você faz a cirurgia e ele está levando a mão à boca, por exemplo, tomando um copo de água. Isso já é um grande avanço. Talvez, às vezes, a recuperação dele não vai ser algo dentro de uma normalidade, dentro de um princípio assim, vou voltar a andar normal. Mas, às vezes, aquela dor que ele tinha, aquela limitação, ele consegue, às vezes, deambular, ir para casa, levantar do sofá, ir para o banheiro, né, ir para a cozinha, dar pequenas distâncias. Então, cada cirurgia, o protocolo de recuperação vai ser um pouquinho diferente. Não tem como fazer assim uma receitinha de bolo, assim, não é assim. Cada caso é um caso bem específico, mas tem protocolos para reabilitação. Existem protocolos, né, que vão fazer com que isso tenha um resultado, né? Não tem isso, né? E sempre com uma equipe multidisciplinar. O oncologista ortopédico, ele não trabalha sozinho. Eu falo que nós somos só um de tantos outros que vão estar nesse tratamento, né? Então, vai desde da técnica de enfermagem que trocou o curativo lá no pós-operatório até o cirurgião que indicou a cirurgia. Então, tudo isso tem uma forte influência no desfecho desse paciente, né? E na sobrevida desse paciente. Então, não é só, não faz a cirurgia e pronto. E quando fala de reabilitação, também vai do esforço do paciente. Com certeza, sem sombra de dúvida. Toda cirurgia tem uma fisioterapia, sem né? sombra de dúvida. E aí, tá caprichando na fisioterapia? Porque também deu tudo certo. Cirurgia realizada com sucesso, mas e agora? Vai fazer direitinho? Exatamente. Então, e tem assim um período também que vai demonstrar ali quanto tempo ele demora para começar a ter os movimentos, retomar a força? Novamente, né? Vai depender de cada caso. Cada caso é diferente, assim, né? O tipo de tumor, o comprometimento que esse paciente tinha antes da cirurgia, a cirurgia proposta. Então, tudo isso vai influenciar diretamente, né, no desfecho final desse paciente. Mas, claro, a gente sempre prioriza funcionalidade e qualidade de vida. Como eu falei anteriormente, às vezes o paciente ele não conseguia levar o copo à boca. Com a cirurgia, às vezes ele conseguiu e isso é satisfatório, isso é funcional para ele, às vezes. Então, às vezes o paciente ele não vai ter aquela mobilidade preservada, mas ele vai ser um paciente funcional, né? Vai ter qualidade de vida, né? Ele vai conseguir comer, se levantar, descer numa escada, levantar da cadeira. Então, a gente tem que pensar nisso também, em qualidade de vida, né? Qualidade de vida é fundamental e funcionalidade para esses pacientes. Mas cada caso, infelizmente, em termos de recuperação, aí vai depender do tipo de tumor, da localização, da cirurgia proposta, que vai definir daí o caminho para o desfecho disso aí ou não. Acredito que tem um impacto também emocional nesses pacientes, certo, né? E com a certeza. Equipe multidisciplinar faz total diferença nesse acompanhamento, na qualidade de vida, reabilitação e tudo mais. Os Cancer Center que existem hoje no Brasil, né? Todos priorizam isso, né? Quando você fala em tratamento oncológico, você vai ter uma equipe multidisciplinar por trás. Você vai ter o psicólogo, você vai ter o fisioterapeuta, você vai ter o nutricionista, você vai ter a enfermagem, você vai ter a equipe médica também. Então, sem uma equipe multidisciplinar alinhada, né, você não consegue fazer um tratamento adequado. Não consegue, né? Por mais que o médico tá ali, por mais que o paciente queira, por mais que o paciente faça tudo certinho, se isso não tiver uma sinergia entre todos, né, vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve total e aí você vai... E quem vai sofrer com isso aí é o paciente, de uma forma direta, né? Então a equipe multidisciplinar é fundamental, né? Eu falo que a gente, quando eu converso com meus pacientes e tenho um diagnóstico, eu sempre falo, nesse barco vai entrar um monte de gente, não tá eu e você remando sozinho, vai entrar um monte de gente para ajudar, para me ajudar aqui, né? Então é extremamente válido, a equipe multidisciplinar tem que ter. Né? Eu falo que sem uma equipe multidisciplinar você não consegue tratar um paciente oncológico. E falo de paciente oncológico de qualquer tipo de câncer que esse paciente seja cometido.
seja o câncer de mama, seja o câncer de próstata, seja o câncer de intestino, seja o câncer ósseo. Isso aí, uma equipe disciplinar redondinha, funcionando de forma coesa, isso desanda de uma maneira catastrófica, assim. Então é importante a equipe multidisciplinar. É fundamental o papel da equipe multidisciplinar. Como eu falei, desde o técnico de enfermagem que troca o curativo, até o médico que fez a cirurgia, essas equipes elas têm que estar alinhadas. Senão, não adianta nada. Né? Aí é perder tempo, vamos dizer assim, com o paciente. A equipe dá um suporte integral para cada paciente. Com certeza, com certeza. E nos oncocenters, né, nos centros oncológicos, né, aqui a gente tem o Ernesto Guettner, em São Paulo tem o AC Camargo, né, tem o Hospital de Barretos, são hospitais que visam isso, né? Tem que ter a equipe multidisciplinar atuando em conjunto com o médico. Tem que ter. Senão não tem como tratar câncer. Certo, maravilha, que bom que existe todo esse acompanhamento para as pessoas que passam para essa situação, né? Doutor, nós temos um bloco que é perguntas dos pacientes da Guia Saúde. Aqui nós temos 3 pacientes, 2 mulheres e um homem. E eu vou fazer uma pergunta, talvez aqui o doutor já até comentou durante a nossa entrevista, mas sempre quando o paciente faz a pergunta, a gente direciona para o médico. Sim. Então é de uma mulher e ela gostaria de saber: toda dor persistente nos ossos pode ser um sinal de câncer? Então, como foi mencionado anteriormente, nem toda dor, né? Nem toda dor é câncer ósseo, mas é extremamente importante aquelas bandeiras vermelhas que eu falei. Dor persistente, de forma contínua, que não melhora com nada, que piora à noite, né? Caroços e massas palpáveis, dolorosas ou não, de crescimento aumentado ou não, né? E fraturas que acontecem por motivo que não seja o trauma. Então é extremamente importante, mas não é toda dor óssea persistente que é um tumor ósseo. Mas claro, é aquilo que eu falei de procurar um atendimento quanto antes, não deixar isso, mas é só uma dorzinha, vou lá na farmácia, vou tomar um remedinho e vou melhorar, né? Não deixe para depois, né? O diagnóstico precoce é fundamental. Seja, às vezes pode ser uma coisa muito simples e de fácil resolução, às vezes uma dor articular, uma artrose, alguma coisinha assim do gênero que está persistindo, ou às vezes pode ser uma coisa mais séria. Mas o quanto antes você saber disso e o quanto antes você tratar isso, independente se seja tumor ou algum problema ortopédico comum, é melhor. Então não fique esperando, não fique achando que é só uma dorzinha. Não. Se a dorzinha, eu brinco com meus pacientes, se a dorzinha é persistente, é porque não é uma dorzinha, né? Você tem que procurar, você tá com dor, faz uma semana que você tá com dor. Será que não é a hora de eu acho que eu tenho que procurar o médico? Não é normal eu ter dor uma semana ou dor da noite, né? Então é importante não deixar passar. Não deixar passar despercebido isso, não achar que é pouca coisa. Pelo contrário, às vezes, quanto antes você descobrir isso, quem ganha é você, quem ganha é o paciente. Então, não é toda dor, mas procure atendimento. Perfeito. A segunda pergunta é de um homem. Quando o tumor ósseo é benigno, ainda assim precisa ser removido? Como eu falei anteriormente, né? Grande parte dos tumores benignos, eles não necessitam de cirurgia. Vai depender de cada tipo de tumor para você indicar ou não o tratamento cirúrgico, né? E geralmente os tumores benignos, eles têm um bom prognóstico, né? Eles não afetam a sobrevida do paciente, não afetam não afetam o prognóstico desse paciente. Então, até os pacientes com tumores benignos que são submetidos a tratamento cirúrgico conseguem retornar à sua vida normal, têm uma boa qualidade de vida e têm uma expectativa de vida favorável. Claro que vai depender de cada caso para você definir se esse paciente vai ser submetido a um tratamento cirúrgico ou não, né? Então vai depender muito do caso. Por isso que é importante você procurar um oncologista ortopédico. Vai lá no sitezinho da ABO lá, eu tô aqui no Paraná, quem que são os colegas? Vai lá, procura, marca uma consulta, faz o diagnóstico precoce e aí a gente consegue ver se esse tipo de lesão que você tem é cirúrgica, não é cirúrgica, dá para acompanhar, não dá para acompanhar, né? Consegue te dar o caminho das pedras, para você não, né, para a pessoa não ficar perdida nisso aí. Então é importante o diagnóstico. Perfeito. Mais uma pergunta de um paciente da Guia Saúde.
é uma mulher e ela gostaria de saber, depois da cirurgia, é possível voltar a praticar esporte normalmente? Isso também vai depender de cada caso, né? Vai depender do tipo de tumor, vai depender do tipo de cirurgia proposta. Claro que a gente sempre visa, né, a funcionalidade, então que esse paciente tenha a função mais próximo do normal. Claro que em algumas ocasiões você não consegue atingir isso, né? Então às vezes vai ficar com limitação. Então às vezes você vai fazer uma cirurgia, não necessariamente esse cara vai conseguir jogar bola, por exemplo, mas vai conseguir fazer uma academia, vai conseguir fazer um pilates, até porque a atividade física é vital. Então às vezes alguns pacientes me perguntam assim, eu vou fazer então a cirurgia, doutor, então não vou conseguir fazer atividade física? Não, pelo contrário. A gente só vai te orientar qual é a melhor atividade física. Talvez você não vai correr a São Silvestre no final do ano, né? Mas talvez uma academia 3 vezes na semana você vai conseguir fazer. Talvez você não vai conseguir levantar um peso forte na academia, um supino com 100 kg de cada lado, mas você vai conseguir fazer um pilates, vai te dar uma mobilidade e qualidade de vida. Então, é esse pensamento que a gente tem que ter. Você vai ter uma melhora, uma funcionalidade nisso aí. Talvez não para praticar esportes de alta intensidade, de alto rendimento, mas sim de você fazer uma atividade física, até porque a atividade física é vital, né? Então, só que talvez o oncologista ortopédico vai ter que te direcionar para, essa atividade você pode fazer, essa não. Mas não que é esse mito assim, não, eu fiz a cirurgia, então eu não posso fazer nada. Não, pelo contrário. Só cabe ao teu ortopedista oncológico, né, te direcionar. Essa aqui você pode, essa aqui não pode. Não, essa aqui, seu João, pode, essa aqui, se você fizer, vai dar problema, né? Mas não tem uma limitação, vai depender de cada caso. É só adaptar. É só adaptar. O importante é fazer atividade física, é fundamental, é vital. Eu sempre falo, atividade física é vital. Tá certo. Doutor, temos um bloco que é mitos e verdades. Sabe aquela história, né? Sim, a história da avó, sim. Aí a gente acha que é verdade, é um mito, e o que é mito a gente acha que é verdade. É verdade que o câncer ósseo é sempre de uma metástase de um outro tumor? Não, isso é mito, tá? Nem todo tumor ósseo é proveniente de metástase, né? Claro que tem alguns casos, né? Se você tem uma história prévia, se você está tratando já um câncer, eventualmente é proveniente de uma metástase, mas nem sempre. Como foi falado anteriormente, né? Existem tumores ósseos benignos, tumores ósseos malignos e os tumores provenientes de metástase, né? Cabe um diagnóstico assertivo de um colega especializado para definir isso, mas isso é mito, né? Não é todo tumor que é metástase, não. Entendi. A próxima pergunta eu já sei a resposta, depois de tanta informação que o doutor deu, mas eu vou fazer igual a pergunta. Claro. É verdade que a cirurgia para o tumor ósseo sempre leva à amputação? Não, isso também é um mito, né? Até um dado interessante, até a década de 70, né? Grande parte dos tumores ósseos malignos, né? Tinha uma expectativa de vida muito curta, né? Em 2 anos, grande parte desses pacientes iam a óbito e geralmente a cirurgia de salvamento era a amputação, não tinha recurso, não tinha um conhecimento ainda. Claro que depois, com o avanço da quimioterapia, o avanço, né, na oncologia e na oncologia ortopédica, isso melhorou bastante. Claro que ainda tem casos que você vai levar à amputação, né? Tem casos que, infelizmente, a única cirurgia é a cirurgia radical, né? Mas hoje, com o diagnóstico precoce, com as técnicas, com os avanços na medicina, você consegue fazer um diagnóstico precoce e, sim, evitar, eventualmente, às vezes, uma amputação, né? Mas isso também é mito, não é todo tumor ósseo que a gente vai fazer amputação. Não, pelo contrário. Tá certo. A última pergunta de mitos e verdades sobre os tumores ósseos. É verdade que a detecção precoce aumenta as chances de preservar o membro e evitar complicações? Sem sombra de dúvida. Isso é a verdade mais verdadeira que existe, né? Então, e isso não só serve para os tumores ósseos, né? Eu falo isso de prevenção de saúde como um todo, de todos os problemas de saúde que a gente tem e que existem. É importante o diagnóstico precoce, é importante você procurar um atendimento médico, né? Então isso é extremamente válido, né? Quanto antes você saber o que você tem, melhor. Quem ganha é o paciente. Quanto antes você procurar o médico por qualquer problema que seja um tumor ósseo, seja um problema de diabetes, seja uma pressão alta, qualquer problema. O quanto antes você fazer o diagnóstico, o quanto antes você tratar, quem ganha, quem vai
é o paciente. Então é extremamente importante. O diagnóstico precoce é fundamental. Principalmente quando a gente fala de câncer, principalmente quando a gente fala de prognóstico e de sobrevida. O quanto antes você fazer o diagnóstico, melhor é para o paciente. Melhor é a taxa de sobrevida, melhor a taxa de sucesso de tratamento e, consequentemente, a gente visa sempre qualidade de vida. Melhor é a qualidade de vida. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Se tem alguma coisa que eu posso falar nesse podcast procure atendimento, não deixe para depois, não vacilem, né, com relação a achar que não é nada, pelo contrário, né, às vezes pode ser que não é nada, às vezes pode ser um negocinho indolente que não vai te causar nenhum problema, mas às vezes não, às vezes alguns problemas começam assim, de forma indolente, sem, será que é, será que não é, e aí quando você vê, você já tá com um problema bastante sério que às vezes o cenário para tratamento disso aí, às vezes os recursos ficam bastante escassos. Não por questões de recursos no sentido de não ter material, não ter tratamento. Porque às vezes o estágio da doença está num estágio tão avançado que eventualmente você não consegue fazer nada. Então é fundamental. Diagnóstico precoce. Faça um diagnóstico precoce, procurem, tem dúvida, entre no site ali que eu falei, né, da ABO, né, procure seu ortopedista, se informe, né, principalmente na nossa plataforma ali no site da Associação Brasileira de Ortopedia Oncológica, que vocês vão conseguir encontrar informações com relação a isso aí. É fundamental o diagnóstico precoce. Quem ganha é o paciente. O paciente é o maior beneficiário disso aí tudo. Muito bom te ouvir, doutora. Para encerrarmos, eu ia pedir para o doutor deixar uma mensagem para os pacientes e até mesmo para os familiares sobre a importância do diagnóstico precoce. E bom, o doutor já bateu na tecla. E a importância também desse acompanhamento especializado, né? Mas se o doutor quiser deixar mais uma mensagem, reforçar mais uma vez sobre o diagnóstico precoce, com certeza. Fica à vontade. Com certeza. Então, às vezes a gente acha que, porque é um tumor ósseo, e como eu falei lá no início da nossa conversa, né, são tumores raros, então às vezes isso passa despercebido, né, às vezes não leva tanta importância, né, então não deixe para depois, né, qualquer sinais, aqueles que eu falei ali, dos sinais de bandeira vermelha, qualquer alteração que você tiver, qualquer dúvida que você tiver, procure o atendimento, é fundamental. Quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor é a taxa de sobrevida, melhor é o teu prognóstico. Então, se pudesse deixar uma mensagem, não deixe para depois. Às vezes pode ser uma coisa muito séria e que, se você fizer um acompanhamento correto, às vezes essa coisa séria é fácil de ser resolvida, no sentido assim, você consegue resolver isso, né? Você consegue permitir uma boa qualidade de vida. Então é importante. O diagnóstico precoce, para mim, talvez a coisa mais importante que a gente tem que falar quando a gente fala de cânceres, e cânceres no geral. Claro que ainda o tumor ósseo, como foi falado anteriormente, ainda é algo que o diagnóstico ainda é atrasado, né? O diagnóstico ainda demora-se para ser feito, demora até o paciente chegar, às vezes, até um especialista. Mas não vacila, né? Procure qualquer sinal de anormal que tenha, procure atendimento, não deixe para depois, né? Quem ganha é o paciente. Doutor, agradecemos imensamente Dr. Lucas Larroca por compartilhar informações importantes sobre tratamento, diagnóstico, enfim, se cuidar e não deixar aquela dorzinha para depois. Não deixe. Muito obrigada, doutor. Nada, que é isso, à disposição. Conscientização e cuidado especializados são essenciais para preservar a função e a qualidade de vida dos pacientes. Muitas informações importantes, ficamos por aqui e aguardo você no próximo episódio do GuiaCast. Tchau!